Fala pessoal, Gabriel Martins aqui, Feliz Natal para você que está escutando o podcast Cara dos Esportes. Como eu avisei ao longo da semana, tanto no Natal quanto no Ano Novo, o episódio pós-rodada vai ao ar na madrugada de segunda para terça, do dia 25 para o dia 26, do dia 1º para o dia 2 de janeiro, porque a maioria das pessoas não trabalham no dia 25 e no dia 1º, então as pessoas escutam menos podcast, e também no caso do Natal tem rodada ainda no dia 25, então nem faria sentido postar o episódio incompleto. Mas para você que trabalha, você guerreiro, você guerreira que trabalha no dia 25, eu tô incluindo um trecho, o preview do grande jogo da rodada, tem cara de preview do Super Bowl inclusive, Baltimore Ravens contra San Francisco 49ers. Eu e o André Lima do Piadas NFL destrinchamos essa partida para você ter alguma coisa para escutar nesse dia 25. E amanhã, na madrugada de segunda para terça, preview completo com todos os jogos do sábado, do domingo e da segunda-feira. Então vamos lá pro programa. Feliz Natal! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro nosso episódio exclusivo para apoiadores, preview da semana 16 da NFL. Incrível que eu tô falando isso. Já estamos na reta final, 3 semanas. Passou o ano novo, vai ter uma rodada, e aí playoffs da NFL. Eu não sei se eu falei NBA, porque no outro podcast eu fui falar que determinado perfil era o melhor perfil do Twitter de NFL, mas era falando de NBA. As duas ligas estão confundidas na minha cabeça. No programa de hoje falaremos dos principais jogos dessa rodada do Natal. E digo falaremos porque eu tô aqui com meu amigo André, o Limas, do Piadas NFL. Meu André favorito do Piadas NFL. Tem o outro André, que é um baita de um canalha, que inclusive, se eu encontrar ele de novo na rua, vai ter confusão. Já eu deixei bem claro no Twitter que se ele tiver algum problema com as minhas críticas ao Botafogo, que resolva na mão. Então tá feito o desafio. Nos encontramos uma vez no Catete, aqui no Rio. Foi bem aleatório. Um grande canalha, mas gente boa. André Silva. E aqui com o André Limas. Quer dizer, você já me explicou isso uma vez, André. Seu sobrenome é Lima, né? É isso aí, o meu sobrenome é Lima e eu também tenho Silva no nome. O meu nome é André de Lima da Silva. Por que te chama de Limas, então? Porque todo mundo te chama de Limas. Então, porque quando eu estudava no ensino médio, existiam 3 Andrés na minha sala. E existiam 2 Andrés de Lima. E assim, e o outro André que não era André de Lima, ele tinha Silva no nome. Então assim, eu tinha um sobrenome que juntava os dois. Eu falei, cara, pra diferenciar, me chamem de Limas, né? E aí tá tudo suave. E aí, depois disso, a minha vida ela se transformou como um alter ego André Limas. Então, Limas, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes, Piadas NFL, o College Cast, as análises de esquema tático e tudo mais no Twitter lá do Piadas, no YouTube, no Instagram, um cara de muitas áreas do futebol americano que de fato joga, bota o pé em campo, ao contrário desse que vos fala aqui, que não pisa num campo de futebol americano literalmente há mais de 10 anos. Já pisei não como atleta depois disso, mas pra jogar há mais de 10 anos. Mas vamos falar dessa rodada que eu sei que muita gente vai estar com foco dividido pelo Natal, muito justo. Não vai ser o meu caso, porque não tem muito, Natal não é muito badalado na minha família, mas estarei sentado na TV assistindo a rodada no dia 24, no dia 25. O podcast vai ao ar na madrugada de segunda para terça, né, o pós-rodada, né, segunda dia 25, terça-feira dia 26. Tem alguns bons jogos, vários bons jogos. Tem 2 jogos gigantes, André. E o primeiro que acho que a gente tem que começar por ele, e até eu botei a ordem errada para você na pauta. Baltimore Ravens contra São Francisco 49ers. O terceiro jogo da segunda-feira, dia 25 de dezembro. Time número 1 da AFC. Time número 1 também da NFC.
duas equipes que são das maiores favoritas ao Super Bowl se enfrentam. Não é comum, não é tão comum, acontece, mas não é tão comum a gente ter um confronto de seeds número 1 na temporada regular nessa altura do ano. É um jogo que, em termos de classificação, é importante, claro, porque tem as disputas internas da conferência, de cada conferência, mas critério de desempate, por exemplo, que o retrospecto dentro da conferência é um critério importante, mas aí não impacta. Mas ainda assim é um jogo de medição de forças. Um time que vem muito bem na AFC e um time que vem muito bem na NFC. Vamos começar pelos Ravens, antes de entrar no confronto como um todo. Os Ravens no topo da AFC, 11 vitórias, 3 derrotas, uma vitória a mais que o Miami Dolphins, que é a seed número 2 nesse momento. Você compra o hype desse Baltimore Ravens? Olha, eu compro muito e compro muito por dois motivos, tá? O primeiro motivo e o principal é o que eu amo, é a defesa. É uma defesa onde ela praticamente joga em marcação pessoal, cover 0 e cover 1, né? Com bastante blitz. Então, ela que vem segurando bastante esse time do Ravens. Não estou dizendo que ela basicamente está levando o time nas costas. Mas nos jogos, você percebe que o instinto dela é de manter o ataque sempre vivo, né? E aí a gente olha para o ataque e tem outro cara que assim, para mim ele é o MVP atualmente, é o Lamar Jackson, né? Ele também está conseguindo fazer com que esse ataque ande, porque assim, a gente tem a questão dos running backs lesionados. Primeiro perdeu o Dobbs, agora no último jogo perdeu o Mitchell. Lembrando que o Melvin Gordon foi contratado, né, para substituir. Mas a gente sabe que o Lamar Jackson, ele sendo esse dual threat, né, ou seja, ele corre muito bem e consegue passar muito bem, ele acaba fazendo que esse ataque ele seja esse ataque explosivo, esse ataque interessante de se assistir também. Calma aí que mais uma vez eu tava falando no microfone fechado. Desculpa, gente. Eu me acostumo com isso um dia. Eu acho que, assim, você falou, não dá pra falar que tá carregando nas costas. De fato não tá. Mas também não tá tão longe assim, né? E como você descreveu muito bem, uma defesa muito forte, é um trabalho muito bom do Mike McDonald, que vai ter muito interesse pra head coach na próxima temporada. O ataque também, assim, claro, não é fogos de artifício todo jogo, mas eu tenho sentido o Lamar muito preciso, né? E tá sem o Mark Andrews, que tá machucado, que é o principal alvo do Lamar, né? Então a tendência, quando ele retornar, que esse ataque melhore mais ainda. Do lado do 49ers, é que assim, eu vejo o Ravens, eu achei a corrida da AFC mais apertada. Na NFC, principalmente depois da última semana, eu acho que o 49ers coloca um degrau ali para os demais, né? Eu quero uma corrida de 3 times, eu acho que virou o 49ers, um degrau, e aí você coloca Cowboys, Eagles e, dependendo aí de como você sinta, o Detroit Lions, né? Mas é um time muito talentoso, é um time que tá saudável, algo que é raro para se tratando de São Francisco 49ers. E aí, entrando no jogo em si, você é mais o cara da análise tática, André. Eu acho que toda defesa vai ter dificuldade contra esse ataque dos 49ers. Não é especialidade. Ninguém tem profundidade suficiente para marcar Brandon Ayuk, e Deebo Samuel, e George Kittle, e Christian McCaffrey, se preocupando com o Trent Williams, que é o melhor left tackle da NFL por uma boa margem, com o Brock Purdy, que na minha opinião é o meu voto para MVP nesse momento. Só que um ponto dessa defesa dos Ravens, você falou sobre usar muita cover zero, muita marcação homem a homem, é que eu acho que eles têm condições de colocar bastante gente perto da linha de scrimmage. Eles têm muitos defensores rápidos, o Con Smith, Patrick Quinn, o Daffy Oway, Jadeveon Clowney, o Justin Madubuike tá fazendo um baita ano, Kyle Hamilton deve ser all pro, e existe muita gente rápida que faz tackle seguro, e eu consigo ver eles dando dificuldade,
para esse ataque dos 49ers, que gosta muito daquela corrida por zona, né, pelo lado de fora, muitas vezes, e um passe curto pro Deebo Samuel, um passe curto pro George Kittle, um passe curto pro Christian McCaffrey, para eles conquistarem jardas após a recepção. E eu acho que os Ravens têm condições de chegar rápido na bola e impedir esses avanços após a recepção, e ter gente sempre nas extremidades da linha de scrimmage para atrapalhar a vida desse tipo de corrida que o 49ers gosta tanto de fazer. O que você acha? Você falou um ponto importante que eu acho que vai fazer Você falou um ponto importante que vai ser um fator X para esse jogo, né? Como essa defesa do Baltimore Ravens vai reagir contra esse ataque explosivo. A gente sabe que o Brock Purdy ele é um quarterback onde contra a blitz ele sofreu bastante, né? Tanto que os jogos que ele perdeu, a sequência de 3 jogos, foram defesas que souberam utilizar muito bem desse conceito contra ele. Dito isso, o time do Baltimore, ele sabe utilizar muito bem desse conceito com blitz. O problema é a marcação individual. Marcação individual é bom até certo ponto. Se você utilizar o jogo inteiro, seus corners e seus safeties e seus linebackers vão ficar cansados. Porque você correr sem você perseguir ninguém não é um problema. Você cansa, mas não cansa tanto. O problema é quando você persegue alguém, né? Em marcação individual, você persegue alguém. Você é reativo. E aí, a defesa de Baltimore, quando enfrentar Deebo Samuel e Brandon Ayuk, que são recebedores extremamente rápidos, eles só não são mais rápidos do que a dupla que tem lá em Miami, né? Cara, isso vai ser um confronto interessante. Eu, particularmente, vejo o McDonald ele trocando um pouco o seu estilo de jogo. Claro, ele não vai simplesmente jogar o jogo inteiro em zona, mas eu vejo ele utilizando bastante zona, pelo menos no início do jogo, tá? E aí depois, conforme o time do Baltimore vai conseguindo se manter vivo na partida, ele vai trocando para ser mais agressivo, e aí sim Vou fazer aqui uma analogia, sabe? Sabe a cobra? Né? Ele primeiro vai começando a enroscar esse ataque de São Francisco. E aí, quando ele vê que, o ataque de São Francisco está moldado para jogar contra a marcação em zona, ele muda para marcação individual. E aí que vai ser um problema para Brock Purdy, né? Que não, ele faz boas leituras, mas a gente sente que ele ainda peca um pouco quando a defesa ela muda o seu sistema. E ainda tem a questão da blitz, sabe? Então vai ser um jogo interessante, até mesmo pra gente ver o nível do Brock Purdy hoje, depois de quase já um ano sendo starter nesse time do São Francisco. E no outro lado do campo a gente tem aquela questão que é sempre a mesma quando você enfrenta o Lamar, né? Você precisa conter ele dentro do pocket. Os 49ers têm uma linha defensiva que tinha questões quanto à profundidade, mas é um dos raros casos de um time que consegue trazer reforços significativos ao longo do ano, né? Porque chegou o Chase Young, o Clelin Ferrell evoluiu, tem sido um bom cara de rotação, o Randy Gregory chegou também, então eles vão precisar bastante dessa disciplina, né? Para manter o Lamar dentro do pocket, mas o Lamar tem evoluído muito dentro do pocket, né? Ele tem passes curtos às vezes e correndo para esticar a jogada ao invés de correr para corrida desenhada para conquistar jardas. O corpo de recebedores dos Ravens é espetacular? Não. Mas eu sinto que a gente começa a ver mais flashes de Bateman, de Odell Beckham, o Zay Flowers tá fazendo um ano muito bom, a Isaiah Like ele substituindo o Mark Andrews tá fazendo uma temporada muito boa, e a secundária dos 49ers é questionável, né? E acho que o problema aí pro 49ers é que o que eles fazem melhor é ir atrás do quarterback. E contra o Lamar, você não pode ir atrás do quarterback como você vai normalmente, né? Você tem que ter muita disciplina para não deixar ele escapar do pocket. Olhando aqui no site de aposta, que eu não vou dizer o nome porque não me paga um centavo, muito pelo contrário, tira o meu dinheiro, porque eu gasto meu dinheiro lá. 49ers são favoritos por 5,5 pontos, o jogo é em São Francisco.
Over-under de pontos 47, vitória direta dos 49ers 1,41, vitória dos Ravens 2,95. Cara, eu vou de São Francisco 49ers nesse momento. Acho que é um time melhor, acho que é um time mais talentoso. Pra mim é o melhor time da NFL e eu acho que eles vencem no domingo. Domingo? Não, segunda-feira. E você, André? Olha, eu vou de maluco, tá? Eu vou de maluco. Eu acho que o nosso querido Baltimore Ravens vence esse jogo aí. Eu acho que dá a vitória de Baltimore. Mas, assim, agora dando aquela betzinha que eu faço no College Cast pra galera, sabe? Eu acho que ganha por uma posse, não mais que isso. É um jogo que tem tudo pra ser equilibrado. Vamos passar pra segunda partida aqui na nossa pauta, que também é um jogo que promete bastante. Fala pessoal, Gabriel Martins aqui. Feliz Natal! Esse foi um trecho do episódio exclusivo para apoiadores do podcast Cara dos Esportes. Se você quer ter acesso a esse conteúdo exclusivo e outros, meus textos nas newsletters, 2 episódios por semana exclusivos sobre a NFL, link tá na descrição e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Muito obrigado ao André e de novo um Feliz Natal para você.